Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo. Nesta quinta-feira com muitas informações aqui do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica André de Ferreira, moderação Marcos Brito. Vamos juntos de agora até logo mais às 8 horas com todas as notícias para você ficar por dentro de tudo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Está no ar mais uma edição do seu Jornal de Confiança, com as informações mais quentes do dia, trazendo tudo o que você precisa saber de maneira clara e direta. Eu sou Naldo Meireles e prepare-se para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo, com análises e reportagens especiais. A partir de agora no Repórter Brasil News. Sejam bem-vindos. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Durante uma audiência na Comissão de Infraestrutura do Senado na terça-feira, dia 27, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, enfrentou tensões com senadores, especialmente após comentários do senador Plínio Valério do PSDB do Amazonas, que afirmou que a mulher merece respeito, a ministra não. Marina exigiu um pedido de desculpas e, diante da recusa, retirou-se da audiência. Ela destacou que, em outra ocasião, o mesmo senador mencionou enforcá-la, considerando tais declarações como desrespeitosas e inaceitáveis. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, também criticou a postura de Plínio Valério, enfatizando que manifestações de desrespeito não cabem em debates institucionais. Além desse episódio, Marina Silva teve desentendimentos com outros senadores, como Marcos Rogério, do PL de Rondônia, que a mandou se pôr no seu lugar, e Omar Aziz, do PSD do Amazonas, com quem discutiu sobre a pavimentação da BR-319. A audiência foi convocada para discutir a criação de unidades de conservação marinha no norte, com preocupações de que essas áreas pudessem impedir a exploração de petróleo na margem equatorial. Marina esclareceu que a criação dessas unidades não impede a pesquisa e exploração de petróleo, desde que haja licenciamento ambiental adequado. Ao final da sessão, foi anunciado que a convocação da ministra será votada na próxima reunião deliberativa da comissão. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, está finalizando um dossiê sobre o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, para entregar à Polícia Federal. Segundo Lindbergh, o documento reúne registros de encontros de Eduardo com autoridades do governo dos Estados Unidos, incluindo integrantes da administração de Donald Trump, nos quais teriam sido discutidas possíveis sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O dossiê também compila declarações públicas de Eduardo Bolsonaro sobre sua atuação nos Estados Unidos contra o magistrado. A Procuradoria-Geral da República solicitou ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito para investigar a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, alegando que suas ações
informações podem representar uma tentativa de intimidar autoridades públicas envolvidas na ação penal contra seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes atendeu ao pedido e determinou que a Polícia Federal monitore as publicações de Eduardo nas redes sociais e o ouça, juntamente com seu pai, no prazo de 10 dias. Como Eduardo está fora do país, ele poderá prestar esclarecimentos por escrito. Repórter Brasil News. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou sua agenda na terça-feira, dia 27, após sentir mal-estar na tarde de segunda-feira, dia 26, diagnosticado como um episódio de labirintite. Segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência, Lula está bem, medicado para controlar a vertigem, e os sintomas podem levar de 24 a 48 horas para cessar. Ele permanecerá despachando do Palácio da Alvorada, sua residência oficial, sem previsão de retorno ao Palácio do Planalto. A nova avaliação médica foi realizada no próprio Alvorada, sem necessidade de ida ao hospital. Devido ao quadro de saúde, Lula cancelou sua participação em 2 eventos programados para a terça-feira. Uma cerimônia pelo Dia do Diplomata no Ministério das Relações Exteriores, na qual foi substituído pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, e uma reunião no Palácio do Planalto com reitores de universidades federais, que contou com a presença dos ministros Camilo Santana da Educação e Fernando Haddad da Fazenda. O presidente já havia passado por exames de imagem e sangue no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, na segunda-feira, que não indicaram anormalidades. A equipe médica que acompanha Lula é coordenada pelo professor Roberto Calil Filho. Repórter Brasil News. O Tribunal de Contas da União solicitou esclarecimentos ao Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, cujo vice-presidente é José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A investigação está relacionada a um esquema de descontos irregulares em benefícios do INSS, que resultou em prejuízos estimados em 6,3 bilhões de reais entre 2019 e 2024. A operação sem desconto, deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, revelou que entidades como o Sindinap teriam recebido valores indevidos por meio de descontos não autorizados nos benefícios de aposentados e pensionistas. O escândalo levou à demissão do então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. O governo federal prometeu reembolsar os valores descontados indevidamente e iniciou uma auditoria interna para apurar as responsabilidades. Além disso, foi proposta a criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar o caso. O envolvimento de Frei Chico no escândalo gerou críticas e pressões políticas, especialmente considerando sua ligação familiar com o presidente Lula. O caso destaca falhas nos mecanismos de controle e fiscalização do INSS e levanta questões sobre a transparência na gestão de recursos públicos. Repórter Brasil News. Após o trágico acidente que resultou na morte de uma passageira de moto por aplicativo no centro de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes determinou a instalação de uma faixa de alerta no local do ocorrido. A medida visa conscientizar a população sobre os riscos associados ao uso desse tipo de transporte. A faixa, posicionada em uma área de grande circulação, destaca a importância da segurança no trânsito e alerta para os perigos de utilizar motocicletas por aplicativos, especialmente em vias movimentadas. Além da instalação da faixa, a prefeitura anunciou que está estudando novas regulamentações para o serviço de transporte por motocicletas via aplicativo. O objetivo é estabelecer normas mais rígidas que garantam a segurança tanto dos passageiros quanto dos condutores. Entre as possíveis medidas estão a exigência de equipamentos de segurança adicionais, cursos de capacitação para os motociclistas e a criação de áreas específicas para embarque e desembarque. Essas ações fazem parte de um esforço mais amplo da administração municipal para reduzir acidentes e promover um trânsito mais seguro na cidade. Em instantes voltaremos com mais notícias aqui no Jornal Repórter Brasil News. Fique ligado. Repórter Brasil News. Repórter News. Repórter News. Repórter News.
A Coreia do Norte criticou severamente o plano dos Estados Unidos de desenvolver um escudo antimísseis futurista chamado Domo de Ouro, proposto pelo ex-presidente Donald Trump. Pyongyang afirmou que a iniciativa pode transformar o espaço sideral em um potencial campo de guerra nuclear e acusou Washington de estar obcecado com a militarização do espaço, alertando para o risco de desencadear uma corrida armamentista global. A China também expressou preocupação, considerando o projeto como uma ameaça à estabilidade estratégica global. Analistas apontam que, embora a modernização dos sistemas de defesa dos Estados Unidos seja necessária, o Domo de Ouro enfrenta desafios técnicos e políticos, incluindo um custo inicial estimado em 25 bilhões de dólares. Repórter News. Repórter News. Repórter News. No ar, as principais notícias em destaque. Esse é o Repórter Destaque no seu rádio. O Google acaba de lançar o Flow, uma ferramenta com inteligência artificial que cria filmes a partir de comandos de texto. Por enquanto, ela está disponível para os assinantes do Google aí nos Estados Unidos, mas deve chegar a mais países em breve. A ideia é ajudar criadores a montar cenas com visual cinematográfico, incluindo personagens, ângulos de câmera e até movimentos. A novidade usa os modelos Gemini, Veo e Imagem, todos de última geração. E tem mais, o Flow permite editar e estender cenas, além de integrar sons ambientes e até falas dos personagens. Outro destaque é o SynthRead, um sistema que identifica conteúdos gerados por IA, como fotos, vídeos e áudios. Segundo o Google, tudo foi desenvolvido com a ajuda de cineastas, músicos e criadores de conteúdo. A revolução do audiovisual chegou e, com ela, novas possibilidades criativas. Fique na sintonia. Repórter Destaque volta a qualquer momento. Aqui tem informação. Esse é o nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Vamos agora dar um passeio pelo país com a previsão do tempo e a temperatura para as regiões Nordeste e Norte, através do Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. Nordeste terá muitas nuvens e chuva nesta quinta-feira, 29 de maio. O céu prevalece com muitas nuvens em todos os estados nordestinos ao longo do dia, com exceção dos litorais do Maranhão e do Rio Grande do Norte até a Bahia, que devem ter chuva isolada. Há alerta de acumulado de chuva para litorais de Alagoas até da Bahia de até 50 milímetros. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22 graus em João Pessoa. Já a máxima pode chegar a 34 graus em Teresina. As informações são do IMET. Bianca Mingotti, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. Norte será chuvoso nesta quinta-feira, 29 de maio. Alerta de chuvas intensas de até 50 milímetros cobre Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia e Pará. Para Rondônia, o alerta é de perigo, com chuvas até 100 milímetros. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Para Acre e Rondônia, há aviso de declínio de temperatura maior que 5 graus. Tocantins, assim como o sul do Pará, terá apenas céu com muitas nuvens. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 16 graus em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 34 graus em Palmas. As informações são do IMET. Bianca Mingotti, o tempo e a temperatura. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Está entrando no ar mais uma edição do InfoNews. As últimas notícias do Brasil e do mundo. A tecnologia segue provocando debates nas salas de aula, depois da polêmica com alunos usando inteligência artificial como o ChatGPT. Agora são os professores que estão sendo questionados.
Uma reportagem do New York Times revelou que muitos docentes têm usado o IA de forma intensa e, em alguns casos, sem transparência. Tem alunos nos Estados Unidos pedindo até reembolso da mensalidade, como a estudante Ella Stapleton, que descobriu que o conteúdo das aulas vinha direto do ChatGPT com erros e imagens distorcidas. Outra aluna disse que sua redação foi corrigida por uma conversa entre o professor e o chatbot. Apesar disso, muitos professores defendem o uso da IA como uma ferramenta para reduzir a carga de trabalho e melhorar o ensino. Em apenas um ano, o número de professores que usam IA regularmente saltou de 18% para 35%. A discussão agora é sobre transparência, ética e equilíbrio no uso da tecnologia na educação. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Continue ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Olha, o brasileiro João Fonseca começou a trajetória dele em Roland Garros com uma vitória incontestável na tarde de ontem. Em apenas 1 hora e 40 minutos de jogo, Fonseca superou com facilidade o polonês Hubert Hurkacz, ex-número 6 do mundo, diante de cerca de 1.500 torcedores na quadra 7 do complexo parisiense. Atual número 65 do ranking da ATP, o jovem brasileiro impôs seu ritmo desde o início, quebrando o saque do adversário no terceiro game e mantendo o controle até o fim da partida. Durante os 3 sets, Fonseca demonstrou confiança e consistência, mesmo jogando fora das principais quadras do torneio. O público brasileiro marcou presença e incentivou o atleta com gritos de João Fonseca entre os pontos. No terceiro set, ele abriu 5-1 após mais uma quebra decisiva, consolidando a vitória com tranquilidade. O próximo desafio de Fonseca será amanhã, dia 29 de maio, contra o francês Pierre-Hugues Herbert, que eliminou Benjamin Bonzi na estreia. Eu sou Kleber Salles e você confere sempre comigo aqui as últimas do esporte no seu rádio. Daqui a pouco eu volto com mais notícias esportivas. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Giro Agro. Notícias para o homem do campo. A saca de 60 quilos de soja é negociada a R$ 128,68 no interior do Paraná, com leve queda de 0,01%. No litoral do estado, a cotação recuou 0,16%, chegando a R$ 133,45 em Paranaguá. O trigo apresentou movimentos opostos nos 2 principais estados produtores. No Paraná, teve alta de 0,04%, com a tonelada cotada a R$ 1.546,75. Já no Rio Grande do Sul, o preço caiu 1,11% para R$ 1.362,60 por tonelada. Os dados são do CPEA. Giro Agro. Notícias para o homem do campo. Agora em seu rádio, dicas de economia. Tudo que você, empresário, autônomo ou profissional liberal, precisa saber. Dicas de economia. Vamos que você tem sempre dicas financeiras na nossa programação. Mais uma dica chegando lá do Instagram Jornada Fire. Gente, segue porque é muito legal para quem quer ter uma vida financeira com saúde, para quem quer ter liberdade financeira. Essa é a nossa dica, sempre a gente vai estar tirando conteúdo de lá, viu? E hoje vamos falar sobre o livro A Psicologia Financeira. Neste livro fala que gastar dinheiro para mostrar às pessoas o quanto de dinheiro você tem é uma forma mais rápida de ter menos dinheiro. Para de querer impressionar os outros e ficar se endividando aí do outro lado, hein? Depois, esse livro fala também que cuidado com as dicas financeiras de pessoas que jogam um jogo diferente do seu. A gente dá várias dicas aqui, mas você tem que realmente se estudar, ver o quanto você quer investir de tempo, de dinheiro, qual o melhor investimento, se você é uma pessoa conservadora
conservadora, você primeiro tem que ver o que cabe para você, além das dicas dos outros, beleza? Neste livro também fala que devemos evitar os extremos no planejamento financeiro. Presumir que você será feliz com uma renda muito baixa ou optar por um trabalho exaustivo por um longo período para aumentar a sua renda faz com que as chances de arrependimento sejam menores. E também fala da parte mais importante de um plano, que é ter um plano para quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano. Enfim, você sempre precisa ter um plano A, um plano B, um plano C. Um não dando certo, você pula para o outro, depois pula para o outro. Você tem que ter sempre uma válvula de escape, tá bom? E fala também de acumular uma fortuna, né? Acumular uma fortuna tem pouco a ver com o retorno dos seus investimentos e muito mais a ver com o quanto você economiza regularmente. Então, tem uma dica de livro para você que quer usar a sua finança da melhor maneira possível. A dica de livro é Psicologia Financeira e é com ela que eu fecho o nosso trabalho de hoje. Tchau, até o próximo. Dicas de economia. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Um alerta mundial. Quase 500 milhões de adolescentes podem estar com sobrepeso ou obesidade até 2030. A estimativa é da revista The Lancet, uma das mais respeitadas na área médica. A preocupação é grande porque esse aumento atinge principalmente países da América Latina, como o Brasil, além do Caribe, Norte da África e do Oriente Médio. Por aqui são cerca de 15 milhões e meio de jovens entre 5 e 19 anos com excesso de peso. A situação é tão séria que o Conselho Federal de Medicina reduziu a idade mínima para cirurgia bariátrica. Agora pode ser feita a partir dos 14 anos. O estudo ainda mostrou que, mesmo com tantos riscos, só 2,4% do investimento em saúde global foi direcionado aos adolescentes nos últimos anos. Um dado que acende o alerta: cuidar da saúde dos jovens é urgente. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais notícias para você. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Boca Juniors tenta novamente a contratação do meio-campista Aníbal Moreno, do Palmeiras, visando reforçar o elenco para o Mundial de Clubes, onde estreia contra o Benfica em 16 de junho. Segundo o portal TC Sports, o clube argentino já procurou o staff do jogador, que vê com bons olhos a volta ao futebol do país. No entanto, o alto investimento feito pelo Palmeiras, 34,4 milhões de reais, e a importância de Moreno no elenco dificultam a saída. A tentativa atual, incentivada pelo provável novo técnico Miguel Ángel Russo, é a segunda investida do Boca, que antes esbarrou na pedida de 12 milhões de dólares do clube brasileiro. Rapaz, então tá aí. É o mercado da bola se movimentando, né? E Boca Juniors aí de olho, né, no meio-campista Aníbal Moreno do Palmeiras. Vamos ver o que será que vai acontecer aí, né, nas movimentações nos próximos dias. Eu sou Kleber Salles e volto já já. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo, para você amanhecer o dia muito bem informado. Vamos agora para previsões do tempo nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste pelo Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura.
Sul terá frente fria e neve nesta quinta-feira, 29 de maio. Aviso é de perigo para declínio de temperatura que afeta todos os estados da região. Há risco à saúde e o declínio deve ser maior que 5 graus. Já a neve deve atingir as regiões da Grande Florianópolis, Nordeste Rio-Grandense, Serrana, Metropolitana de Porto Alegre e Sul Catarinense. Para o Rio Grande do Sul, também há aviso de chuvas intensas de até 50 milímetros. Já Paraná deve ter céu claro e parcialmente nublado, com possibilidade de geada. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 3 graus em Curitiba. Já a máxima pode chegar a 18 graus em Florianópolis. As informações são do IMET. Bianca Mingotti, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. Sudeste terá chuvas intensas e frio nesta quinta-feira, 29 de maio. Alerta de declínio de temperatura afeta São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O aviso é de perigo, com risco à saúde e declínio maior que 5 graus. Há também alerta de chuvas intensas de até 50 milímetros para São Paulo. Espírito Santo deve ter céu com muitas nuvens e chuva isolada no litoral. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 12 graus em São Paulo. Já a máxima pode chegar a 28 graus no Rio de Janeiro. As informações são do IMET. Bianca Mingotti, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. Centro-Oeste será chuvoso e frio nesta quinta-feira, 29 de maio. Declínio de temperatura só não afeta Distrito Federal, que deve ter muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Já para o sul de Goiás, central de Mato Grosso e leste e centro-norte de Mato Grosso do Sul, o alerta é de perigo de declínio de mais de 5 graus de temperatura. Há risco à saúde. Há ainda alerta de chuvas intensas de até 50 milímetros para Mato Grosso, sul goiano e norte de Mato Grosso do Sul. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 7 graus em Campo Grande. Já a máxima pode chegar a 27 graus em Brasília e Goiânia. As informações são do IMET. Bianca Mingotti, o tempo e a temperatura. Micro e pequenas empresas terão estímulo para serem contratadas em processos de licitação pública. É o que prevê o projeto de lei complementar número 234 de 2020, de iniciativa do senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, aprovado pelo Senado Federal. A proposta altera o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, com o objetivo de ampliar a participação de micro e pequenas empresas e de microempreendedores individuais em licitações públicas. O autor afirmou que o projeto ajusta o limite máximo para contratações e compras exclusivas desses segmentos pelo poder público. Atualmente fixado em R$80 mil, esse teto passará para mais de R$125 mil. Dessa forma, compras e contratações realizadas pela administração pública de até R$125 mil passarão a ser feitas exclusivamente com empreendedores desses setores. Pela proposta, a administração pública deverá exigir dos licitantes, quando aplicável, a subcontratação de micro ou pequenas empresas para a execução de obras e serviços. A matéria foi relatada pelo senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Rodrigues destacou que atualmente há cerca de 9 milhões de micro e pequenas empresas em atividade no país e mais de 14 milhões de microempreendedores individuais mês. Ele também ressaltou que os valores estabelecidos no projeto deverão ser atualizados anualmente com base no IPCA, a fim de evitar defasagens. Por exemplo, no caso dos MEIs, a proposta prevê que a administração pública poderá contratar exclusivamente desses profissionais compras e serviços no valor de até R$12 mil, também com a atualização anual pela inflação. Agora, o texto segue para a análise da Câmara dos Deputados. Reportagem, Bianca Mingotti.
O dólar começa esta quinta-feira em alta de 0,87%, cotado a R$ 5,69. A alta foi impulsionada por dois fatores principais: o fortalecimento da moeda norte-americana no exterior e a cautela dos investidores diante das incertezas sobre as mudanças no IOF no Brasil. A preocupação com o impacto fiscal da decisão do governo de recuar no aumento do imposto gerou desconfiança no mercado, contribuindo para a pressão sobre o câmbio. No entanto, parte dessa tensão diminuiu no meio da tarde de ontem, quando a agência Reuters divulgou que o governo pretende compensar a perda da arrecadação com o resgate de 1 bilhão e 400 milhões de dois fundos garantidores. A medida acalmou um pouco os ânimos, fazendo o dólar recuar temporariamente para abaixo de 5,70 e as taxas de juros caírem. Ainda assim, o clima de incerteza permaneceu, mantendo o dólar em alta no fechamento. Reportagem A recente decisão do governo federal de elevar a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, repercutiu mal entre o setor produtivo. Associações comerciais, economistas e lideranças veem a medida como um retrocesso, capaz de comprometer o ambiente de negócios e de afastar investimentos em um momento delicado da economia nacional. A Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a CACB, foi uma das primeiras a se posicionar com veemência. Para a entidade, a elevação do IOF, feita por decreto, penaliza o setor produtivo, principalmente micro, pequenas e médias empresas, já que enfrentam dificuldades de acesso ao crédito. O presidente da entidade, Alfredo Kotait, foi ainda mais incisivo ao classificar a decisão como um ato de agressão contra quem produz e sustenta a economia do país. Segundo o Kotait, abre aspas, enquanto o mundo preza pela responsabilidade fiscal e liberdade econômica, o Brasil pune quem gera emprego. Fecha aspas. Kotait ainda afirmou que as lideranças não vão aceitar caladas essa guerra contra o empreendedor. Na análise do economista André Galhardo, da Análise Econômica de São Paulo, embora o impacto fiscal do aumento, estimado em 20 bilhões e meio de reais, seja relevante, não é suficiente para cobrir o rombo do país. Segundo ele, o efeito mais imediato foi a mensagem negativa que o governo passou ao mercado. Foi inoportuno o anúncio, no dia em que o governo decidiu anunciar um forte congelamento de gastos, 31,4 bilhões, decidiu aumentar o IOF. Em tese, isso poderia ser positivo, porque eu estou cortando gastos de um lado e arrecadando do outro, mas teoricamente o mercado pode ter interpretado da seguinte forma: se o governo está precisando usar um imposto regulatório para fins arrecadatórios, significa que mais para frente talvez a gente tenha algum tipo de dificuldade de conter ou de equalizar as contas públicas a partir de mais contenção de despesa. Por meio de um decreto presidencial na semana passada, o governo aumentou em cerca de 300% o valor do IOF. Para operações de crédito, como empréstimos e financiamentos do Simples Nacional, a alíquota subiu de 0,38% na contratação para 0,95%. Assim como a CACB, outras 7 entidades do setor privado divulgaram uma nota conjunta pedindo ao Congresso a anulação do decreto que aumentou o IOF. Entre elas, a Confederação Nacional do Comércio e a Confederação Nacional da Indústria. Reportagem Lívia. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O ovo velho, conhecido da mesa do brasileiro, virou símbolo do aumento no custo de vida em São Paulo. Segundo o Procon SP e o Diese, a dúzia de ovos brancos subiu de R$ 10,02 em dezembro para R$ 14,39 em abril, um salto de mais de 43%. E olha só, ele lidera o ranking de aumento da cesta básica na capital paulista. Apesar da disparada, abril trouxe um pequeno respiro. O preço, que tinha batido R$ 15,18 em março, caiu para R$ 14,39, uma redução de 5,2%. Mas o impacto no bolso foi sentido em todo o Brasil. Ainda de acordo com a pesquisa, o valor da cesta básica em São Paulo subiu para R$ 1.369,81. E não foram só os alimentos que pesaram, produtos de limpeza e higiene também aumentaram. Sabão em pó subiu mais de 4% e desodorante spray mais de 6%. É o custo de viver. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews.
Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, fez sua primeira mudança na diretoria do clube ao demitir o superintendente de comunicação, Thiago Maranhão, nesta terça. Em seu lugar, assume Vinícius Rodrigues, ex-assessor da CBF. Maranhão estava no cargo desde setembro de 2024 e foi responsável por ações nas redes sociais que ganharam destaque, como as brincadeiras após o título paulista. Ele apresentou a coletiva de Stabile como presidente e anunciou sua saída na sequência. Vinícius Rodrigues, novo responsável pela comunicação, iniciou carreira na FPF e trabalhou por quase uma década na CBF, ganhando notoriedade na Copa do Mundo de 2022 por uma atitude controversa ao retirar um gato de uma mesa de entrevista. Ele será o quarto a ocupar o cargo desde 2024, refletindo a instabilidade do setor. A mudança ocorre no contexto do afastamento de Augusto Melo, que pode ser definitivamente destituído caso a Assembleia Geral aprove, abrindo caminho para novas eleições no clube. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis também à sua disposição. O restaurante e churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó.
loja que eu vou tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Kit da construção, é só inovação. Materiais de qualidade, é a nossa tradição. Kit da construção, tudo em um só lugar. Pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. Metade das plataformas de comércio eletrônico mais acessadas no Brasil é asiática. De acordo com informações divulgadas pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, a CNDL, em janeiro deste ano, Shopee, Temu, Samsung, Shein e AliExpress dominaram o ranking de acessos a sites de comércio eletrônico no Brasil, somando 639 milhões de visitas no país. Já o principal canal usado pelo brasileiro para acessar plataformas de e-commerce é o celular. 76,7% das visitas a esse tipo de plataforma foram feitas por um dispositivo móvel. Arredondando, dá para falar de 8 em cada 10 acessos. O setor de destaque do e-commerce brasileiro em janeiro foi o da educação, livros e papelaria, que cresceu 30,3% em relação a janeiro de 2024. Vale lembrar que no nosso país, janeiro é tradicionalmente o mês em que a busca por produtos escolares aumenta em razão do início do ano letivo. Outros segmentos em alta foram turismo, que teve seu 5º mês seguido de crescimento, com 28 milhões de acessos a mais na comparação com dezembro de 2024. Isso representa um crescimento percentual de 11,7%. Presentes e flores e o setor de pets completam a lista dos setores que se destacaram no comércio eletrônico brasileiro em janeiro deste ano. Da Rádio 2, Milena Abreu. O Banco Central vai lançar um serviço para combater as fraudes bancárias. O objetivo é evitar a abertura de contas fraudulentas com o uso de identidade falsa ou a inclusão de um novo titular em contas conjuntas ou de novos responsáveis em contas jurídicas. O serviço deve começar a valer em dezembro. Com ele, o cidadão vai poder informar, se quiser, todo o sistema financeiro nacional que não deseja abrir uma conta corrente de poupança ou de pagamento. Se desejar, o correntista vai poder rever essa decisão a qualquer momento. A funcionalidade vai mostrar as ativações e desativações realizadas, além de consultas feitas por bancos sobre a possibilidade de abertura de novas contas. As instituições financeiras deverão consultar de forma obrigatória a base de dados antes de concluírem o processo de abertura de novas contas. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Desconto indevido do INSS será devolvido até o final do ano, é o que afirmou o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social. Segundo Gilberto Valer Júnior, o Tesouro pode adiantar parte do reembolso por meio do valor bloqueado e apreendido das entidades. De acordo com ele, um cronograma das devoluções deve ser divulgado em breve, mas a certeza é de que até 31 de dezembro
todos os brasileiros lesados serão compensados. O INSS informou que R$ 1 bilhão em recursos bloqueados das entidades já está disponível para realizar o ressarcimento de aposentados e pensionistas. O Instituto espera uma decisão da Justiça sobre o bloqueio de outros R$ 2,5 bilhões a pedido da Advocacia Geral da União. A antecipação de recursos do Tesouro Nacional pode ocorrer em razão da demora em vender bens das associações. O valor retirado indevidamente de aposentados e pensionistas ainda é desconhecido. O desconto médio não autorizado é de R$ 48 por mês. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental entra em vigor no país no fim de agosto. A medida, sancionada essa semana pelo presidente Lula, garante mais apoio emocional e respeito às mães e às famílias que perdem o bebê durante a gravidez, no parto ou logo após o nascimento. A nova lei prevê acompanhamento psicológico, direito à despedida do bebê, participação em rituais de luto conforme a vontade da família e atendimento em espaço separado das outras mães. Também garante a presença de um acompanhante no parto de natimorto e assistência nos trâmites legais. Profissionais de saúde deverão ser capacitados para lidar com essas situações e as mães terão acesso a exames para investigar a causa da perda, além de acompanhamento especial numa próxima gestação. Da Rádio 2, Milena Abreu. Atenção se você é microempreendedor individual e ainda não enviou a declaração anual do Simples Nacional. O prazo para envio do documento está na reta final. Termina no próximo sábado, dia 31 de maio. O envio da declaração pode ser feito tanto pelo aplicativo MEI como pelo portal do empreendedor. A declaração é obrigatória para todo MEI, mesmo aquele que não teve movimentação financeira em 2024 ou aquele que já não é mais MEI, mas foi em algum momento do ano passado. Quem perder o prazo fica sujeito à multa. A penalidade mínima é de R$ 50, mas pode ser maior. Pode chegar a 20% do valor da contribuição mensal. Caso não entregue o documento, o MEI pode ter o CNPJ declarado inapto por omissão de declarações. Importante lembrar também, para quem é MEI e para quem não é, que o prazo para declarar o imposto de renda pessoa física também está no fim. Nesse caso, o prazo termina às 11h59 da noite de sexta-feira, 30 de maio. A entrega da declaração do imposto de renda pessoa física é obrigatória para todo cidadão que tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 em 2024, o que dá R$ 2.824 por mês. Da Rádio 2, Milena Abreu. Oi, eu sou Fabiola Altran e estes são os destaques de hoje. Inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 apresenta queda de 0,36% em maio, de acordo com o IBGE. A alta em 12 meses chega a 5,40%. Universidade de São Paulo vai participar do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. A decisão foi aprovada pelo Conselho de Graduação da USP e já vale para este ano. O governo de Minas Gerais decreta situação de emergência sanitária animal em todo o estado por risco de disseminação da gripe aviária. Libertadores da América define mais classificados para as oitavas. Às 7, o Inter recebe o Bahia e só depende de si para passar. Já o Bahia precisa vencer o Colorado e torcer por um tropeço do Atlético Nacional para avançar. Às 9h30, o Palmeiras, mais do que classificado, recebe o Sporting Cristal e o Flamengo precisa vencer o Deportivo Táchira no Maracanã para se classificar. Caso empate com o time venezuelano, o rubro-negro precisa secar a LDU, que não pode vencer o Central Córdoba. Já pela Sul-Americana, 2 brasileiros entram em campo às 9h30.
O Vitória precisa vencer o Universidade Quito para se garantir nos playoffs da competição. E Cruzeiro e União Santa Fé fazem o jogo dos já desclassificados pelo Grupo E. Na Rádio 2, Fabiola Altran. Quando você ouve falar em Tribunal de Ética e Disciplina, o que vem à sua cabeça? É provável que você tenha pensado em um lugar para julgar e punir atos que atentem contra a ordem e a moral. O pensamento não está de todo errado, mas esse não é o único papel do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Mais do que julgar e punir eventuais atos que firam a ética e a disciplina na advocacia, também é papel do órgão orientar e aconselhar os profissionais da área. E, acima de tudo, é papel também proteger a sociedade e garantir que quem precise de um advogado possa confiar no profissional escolhido, como garante o presidente da Seccional Paulista da OAB, Leonardo Sica. O objetivo do TED, que é o nosso Tribunal de Ética, é assegurar a confiança pública na prática da advocacia. A ética é uma parte essencial da dignidade da profissão. Na prática, o cidadão que contrata um advogado, ele tem a quem recorrer caso se sinta prejudicado. Caso se sinta em dúvida por alguma conduta incorreta, desonesta e antiética do profissional, ele tem o Tribunal de Ética para se proteger. Então é uma forma de proteção da sociedade e de proteção da relação advogado-cliente. Os nossos tribunais, eles analisam denúncias, julgam casos e aplicam punições, que vão desde a advertência até a exclusão do profissional da advocacia. Todo mês há profissionais excluídos. Isso ajuda a manter a confiança na classe e especialmente a valorizar a grande maioria dos advogados que trabalham corretamente. Sica afirma que o tribunal tem se preparado cada vez mais para orientar e julgar sobre as questões mais modernas, como os novos desafios éticos impostos pelas redes sociais e pelos avanços tecnológicos. Esse é um desafio enorme, né? O TED também vem se adaptando às novas tecnologias e ao uso de mídias sociais pela advocacia, atualizando, modernizando as normas, diretrizes e orientações para garantir que os advogados possam utilizar essas ferramentas de forma ética e responsável e também possam divulgar seus serviços de maneira eficiente. Nós sabemos hoje que as mídias sociais são uma ferramenta muito usada por todos e não pode ser diferente com a advocacia, para se promover pessoalmente e profissionalmente de maneira ética, discreta e digna, mantendo o equilíbrio entre a liberdade de expressão dos advogados e a necessidade de preservar a dignidade da profissão. Atualmente, o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo conta com 28 turmas. Da 2ª à 28ª, as turmas são responsáveis por processos disciplinares. Já a primeira turma é voltada para responder dúvidas de advogados e advogadas sobre ética profissional. Nos últimos 3 anos, mais de 12 mil julgamentos foram realizados, um recorde. Na avaliação do presidente da OAB São Paulo, Leonardo Sica, esse avanço tem relação direta com a digitalização e com o esforço coletivo dos julgadores. O tribunal era inteiro de papel e ele se digitalizou. Não só digitalizamos processos, como instituímos uma plataforma de peticionamento eletrônico e isso aumentou a agilidade em diferentes etapas de processo. Os bons resultados também foram alcançados graças ao trabalho dos nossos funcionários e dos nossos julgadores, que são voluntários. É importante dizer, os julgadores do TED são advogados que exercem esse papel voluntariamente e se dispuseram a trabalhar mais nessa última gestão, fizeram sessão extra, fizeram sessão de treinamento e a gente conseguiu baixar o acervo. Se você tem dúvida sobre a conduta de um profissional ou se é advogado ou advogada e quer orientações sobre ética, procure o TED da OAB do seu estado. Em São Paulo, basta acessar oabsp.org.br, clicar no campo Serviços e Informações e buscar a opção Tribunal de Ética. Da Rádio 2, Milena Abreu. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. Segundo a revista Veja Saúde, a experiência com a Covid-19 escancara a importância não apenas da vacinação ampla e rápida, mas de termos uma rede pronta para atuar, baseada em conhecimento técnico e não só em projetos ou caprichos de governos. O SUS foi vital na pandemia. Sem ele, a resposta teria sido ainda pior. Mas é ponto pacífico que poderia ter sido melhor, né? Especialistas criticam a falta de articulação do Executivo Federal com os estados e o mau uso das verbas em tratamentos sem comprovação científica, por exemplo. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, se destacou na luta contra o coronavírus, assumindo responsabilidades como a divulgação dos dados de
infectados e vacinados e a viabilização do acesso aos imunizantes. Mas sozinho não pode resolver as desigualdades de recursos e a diferença nas taxas de mortalidade entre os estados. Por outro lado, a pandemia reavivou nos brasileiros a noção de quão relevante é o SUS. Isso passa, inclusive, por deixar de ver a saúde pública e a privada como entes separados, ou o SUS para os pobres e os convênios para os ricos, como já se diz por aí. Estamos de olho na saúde, hein? E sempre temos que compartilhar também boas reflexões junto com você. Tchau, tchau! Dicas de saúde. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o volante Jorginho se despediu oficialmente do Arsenal, próximo de ser anunciado como reforço do Flamengo para a disputa do Mundial de Clubes, que começa em 14 de junho nos Estados Unidos. Em vídeo nas redes sociais, o ítalo brasileiro agradeceu pelos 2 anos no clube inglês, exaltando o carinho recebido e destacando que se sentiu parte de uma família. A chegada ao Brasil está prevista entre os dias 5 e 6 de junho e o contrato será assinado após a conclusão dos trâmites burocráticos. Aos 33 anos, Jorginho fará sua primeira atuação no futebol brasileiro após construir sólida carreira na Europa, com passagens por Hellas Verona, Napoli, Chelsea e Arsenal. Naturalizado italiano, o jogador é figura recorrente na seleção da Itália, tendo conquistado a Eurocopa no ano de 2020. Se confirmado, será mais um reforço de peso para o elenco rubro-negro, que busca o título inédito do Mundial e quer fortalecer o meio-campo também para o restante da temporada. Eu sou Kleber Salles e você sempre bem informado sobre tudo o que acontece no mundo esportivo, né? A gente volta já já. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Muito bom dia, Marcílio Dantas, bom dia, ouvintes, internautas, você que está ligado, você que está conectado no melhor jornal do Rádio Norte Rio Grandense, o Jornal da Maricampo. Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 29 de maio de 2025, para destacar mais uma vez o esporte do RN. Hoje, inicialmente, vamos falar do futsal, o futebol da bola pesada, porque os nossos 2 representantes do Campeonato Brasileiro de Futsal se enfrentaram ontem à noite e o América levou a melhor, venceu a Apodi por 4-2. O destaque da equipe americana foi o ala Rapadura, tendo marcado 2 gols da vitória americana diante da equipe do Apodi. Lembrando que o Apodi no ano passado sagrou-se vice-campeão brasileiro de futsal, perdeu a final para o Fortaleza, partida esta que foi disputada lá no CFO, Centro de Formação Olímpica, na cidade de Fortaleza. Então ontem, pelo Campeonato Brasileiro de Futsal, América de Natal 4, Apodi 2. Agora vamos falar do futebol dentro das 4 linhas. O América continua intensificando os seus preparativos para importante compromisso no próximo domingo no estádio Arena das Dunas, diante da equipe do Souza, pela Série D do Campeonato Brasileiro. Para esta partida, o técnico Moacir Júnior não poderá contar com o zagueiro Guilherme Paraíba, pois o mesmo tomou o 3º cartão amarelo contra o Ferroviário e desfalcará a equipe rubra no compromisso contra o Souza. Em seu lugar, deverá entrar o jogador Lucas Rodrigues. Outra possível mudança do América ocorrerá no ataque. Será o retorno de Salatiel. Salatiel não jogou contra o Ferroviário, pois sentiu um desconforto muscular e foi vetado pelo Departamento Médico americano. Mas para esta partida contra o Souza, é provável que o atleta entre no ataque e faça dupla diária com Herbert, aquele mesmo que fez o gol do título do Campeonato Estadual diante do ABC lá no estádio Frasqueirão. Até então, o América está ocupando a 2ª colocação da Série D no grupo A3, com 10 pontos ganhos. E precisa vencer para que possa manter-se entre os 4 primeiros colocados na Série D no Campeonato Brasileiro de Futebol. Agora vamos falar do ABC. O ABC intensifica os seus trabalhos para o importante compromisso no próximo sábado no Frasqueirão contra o Náutico Capibaribe do Recife. Para este compromisso, o técnico Evaristo Pisa deverá fazer algumas alterações na equipe alvinegra. Uma delas poderá ser o retorno de Carlos Eduardo. O jogador não atuou contra o Londrina, pois estava cumprindo suspensão automática devido ao cartão vermelho que tomou contra o Anápolis. Mas é possível que ele retorne à titularidade do ABC no compromisso contra o Náutico. O ABC até então
soma 8 pontos na tábua de classificação da Série C e precisa vencer para que possa se aproximar dos 8 primeiros colocados. Lembrando que o regulamento da Série C é o seguinte: nesta fase, as 8 primeiras equipes colocadas se classificarão para a segunda fase. Aí serão divididas em 2 quadrangulares. Jogarão em turno de ida e volta. As 2 primeiras equipes de cada quadrangular já garantirão o acesso para a Série B no próximo ano. E aquelas que terminarem em primeiro lugar de cada quadrangular farão a final da Série C em 2025. Para o confronto contra o Náutico, a diretoria alvinegra já colocou os ingressos à disposição do torcedor, que poderá procurar nos locais credenciados. Com relação ao Náutico, o adversário do ABC, o técnico Hélio dos Anjos terá 4 desfalques devido à suspensão automática por cartões amarelos e vermelhos e também os jogadores entregues ao departamento médico da equipe pernambucana. O Náutico tem a mesma pontuação do ABC, 8 pontos ganhos, porém perde nos critérios de desempates. Por isso será um jogo importantíssimo para ambos, jogo de 6 pontos. Todos precisam vencer para que possam melhorar na classificação da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Foram as notícias do Esporte do RN nesta manhã de quinta-feira, 28 de maio de 2025. Aníbal Luiz para o Jornal da Maricampo, prometendo voltar amanhã, trazendo tudinho do Esporte do RN aqui no melhor jornal do Rádio Norte Rio Grandense, o Jornal da Maricampo. Fique com Deus, bom dia a todos, até amanhã. Aníbal Luiz, aquele que sabe o que diz, para o Jornal da Maricampo. Limitação sim, incapacidade jamais. Ok, meu amigo Aníbal Luiz, muito obrigado. Amanhã você estará de volta em mais uma participação no quadro Futebol do RN. Um forte abraço e até lá. Sempre esse Aníbal Luiz trazendo informações de grande importância aqui para o nosso futebol do Rio Grande do Norte. Vamos que vamos, trazendo mais informações para você na manhã da nossa Rádio Maricampo. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. Vamos então com as informações nesta manhã de quinta-feira, para você que acompanha o nosso jornal em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Semurb alerta organizadores de festejos juninos para a autorização dos eventos em Natal. Com a proximidade dos festejos juninos, a Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo, Semurb, alerta sobre a importância dos prazos e regras para obtenção das autorizações devidas para a realização dos eventos em Natal. Para garantir que as festas juninas aconteçam de forma segura, tanto para os organizadores quanto para o público frequentador, é preciso obter uma autorização ambiental em áreas públicas, junto à Semurb. Os interessados devem protocolar seus pedidos de, no mínimo, 8 dias antes, com antecedência do evento. De acordo com a chefe do setor de licenciamento empresarial, Juliana Ferreira, a documentação necessária varia de acordo com a natureza da festa, que podem ser realizados em espaços públicos como ruas, praças, quadras ou espaços privados, como estacionamentos, terrenos baldios e áreas externas. Para checar a documentação necessária, o interessado deve acessar o portal do licenciamento, que é o www.natal.rn.gov.br/semurb/portal do licenciamento, que apresenta um checklist adequado a cada tipo e particularidade do evento. Dia livre de impostos terá litro de gasolina a R$ 3,82 aqui em Natal. O Dia Livre de Impostos DLI 2025 em Natal vai ocorrer hoje e contará com a adesão de mais de 120 lojas de diversos segmentos comerciais, oferecendo produtos e serviços com descontos equivalentes aos tributos embutidos nos preços. A gasolina, por exemplo, vai custar R$ 3,82 no Posto Amigo, localizado na Avenida da Integração em Candelária, Zona Sul da capital, às 6 da manhã.
Segundo a CDL Jovem Natal, vão ser comercializados no máximo 20 litros por carro. A entidade informou ainda que vão ser vendidos um total de 4 mil litros de gasolina com esse preço promocional entre os consumidores. A ação, que será realizada nesta quinta-feira, contará com a adesão de mais de 120 lojas de diversos segmentos comerciais. Operação do IBAMA aplica R$2 milhões em multas por destruição da Mata Atlântica no RN. A Operação Mata Viva, deflagrada neste mês pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, no Rio Grande do Norte, já aplicou cerca de R$2 milhões em multas por infrações ambientais que causaram a degradação da Mata Atlântica nos últimos 5 anos. A informação foi divulgada essa semana e no total foram lavrados 25 autos de infração e realizados 30 embargos que somam mais de 1.600 hectares de áreas devastadas, o equivalente a aproximadamente o mesmo número de campos de futebol oficiais. A iniciativa também resultou em diversas notificações e outras sanções administrativas. Rio Grande do Norte sanciona a lei que garante remédio gratuito para TDAH. O Rio Grande do Norte sancionou a lei número 12.176, que assegura a oferta gratuita de medicamentos para pacientes com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade na rede pública estadual de saúde. A decisão foi publicada essa semana por meio do Diário Oficial do Estado. De acordo com a legislação, o benefício será destinado a pessoas diagnosticadas com TDAH e que estejam em condição de vulnerabilidade social e previamente cadastradas na Secretaria de Estado da Saúde Pública, CESAP. O fornecimento dos medicamentos seguirá as normas federais e estaduais já em vigor. Lei regulamenta serviços de hospedagem de animais domésticos em Natal. A Prefeitura do Natal sancionou uma nova lei que regulamenta os serviços de hospedagem de animais domésticos, o Daycare, na capital. A medida foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial do Município e estabelece uma série de exigências para o funcionamento desses estabelecimentos. Segundo a lei, Daycare, também conhecidos como creches para animais, são locais que oferecem cuidados, lazer, socialização e descanso diurno com fins comerciais. Já as hospedagens são destinadas ao alojamento de pets por pelo menos uma noite. Vamos agora para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta quinta-feira. O tempo em Natal para o dia de hoje é com sol e algumas nuvens, não chove. A mínima para hoje 24 e a máxima 30 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 67 e a máxima 93%. Nesse instante, termômetros marcam 24 graus centígrados. Tábua de Marés. Hoje, quinta-feira, 29 de maio, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h23 e o pôr do sol será às 17h12. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 5h13 e a seguinte pré-mar será às 17h48. A primeira baixa-mar será logo mais às 11h32 e a seguinte baixa-mar às 23h43. Teremos 11h48 de sol. O trânsito solar é às 11h18. Você conferiu Tábua de Marés e previsão do tempo aqui dentro do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso Jornal Maricampo. Amanhã estaremos de volta, sexta-feira, com mais uma edição, sempre com as primeiras informações do dia para você. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos, e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí
E, claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josiane Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Rejane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa! E quem oferece o café da manhã desta quinta-feira é justamente a Gi, lá em Lajes Pintadas. Ô, amiga Gi, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E ela diz, olha, Marcílio, eu quero trazer aqui o café para você distribuir aí, dividir com Marcos Brito e seu Guedes, juntamente com o nosso querido amigo Ricardo Fernandes, lá da Cidade Alta, o homem do estacionamento. E ela traz pra gente aqui, sabe o quê? Girimum caboclo com carne seca. Aí eu perguntei pro Marcos Brito, ô Marcos Brito, você vai querer girimum caboclo com carne seca? Ele disse, quero sim. Mas fala o seguinte, Marcílio, a metade do girimum é minha. Que é isso? Ô Marcos Brito, deixa pra Gi também. Tem que dividir ainda com o Ricardo Fernandes e o seu Guedes. A metade do girimum só pra ele, rapaz. Aí ele disse, não, porque eu gosto do caboclo. Ô, Marcos Brito. Você é essa figuraça. Idolatrada, salve. Rapaz, que é a metade do girimum. Por quê? Porque o girimum é caboclo. Carninha seca é bom, vai bem. Valeu, Gi, muito obrigado aí pelo cafezinho da manhã. Vocês são demais. Pare pra pensar, ouça a voz do coração. Pensamento do dia. No pensamento do dia, sempre estejamos firmes, fortes para o alvo, que é Deus em nossas vidas. Com Ele a gente consegue tudo. E Ele nos protege, nos ilumina, aumenta a nossa sabedoria e fortalece a nossa fé. Tenham todos um bom dia, um forte abraço e amanhã nos encontraremos em mais uma audição do nosso Jornal Maricampo. Forte abraço e até lá.
Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881, Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351, em Pium, Parnamirim.